O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, peregrinos, missionários, diácono e todo o povo de Deus que está em casa nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. O Senhor nos convida nesta Eucaristia a uma sensibilidade com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Nós escutamos na leitura do livro de Esdras a oração de Esdras. E qual era o contexto em que vivia Esdras e o povo de Israel, o povo daquele tempo? Eles haviam saído do exílio. A libertação já havia ocorrido. E agora o grande desafio era a reconstrução do templo de Jerusalém. E é claro, além da reconstrução material do templo, as suas edificações, e nós já escutávamos esses dias que eles tiveram muitas doações para que pudessem construir o templo, o mais difícil era reconstruir a fé do povo. Depois que a fé é dilacerada, depois que o povo é disperso, depois que já foram introduzidas muitas ideias, fica difícil reconstruir. Então era este o grande desafio do sacerdote Esdras e do povo de Deus, de reconstruir a fé, em Deus, diante de tantas propostas, tantos deuses que haviam naquele tempo. Mas Esdras foi sensível então a Deus, conseguiu perceber isso. O desafio não eram as pedras, mas eram as pessoas. Quem é pai e mãe sabe muito bem, quem é formador, formadora, sabe muito bem que não é fácil formar, não é fácil educar. Muitas vezes é fácil, entre aspas, fazer um prédio, fazer uma campanha para construir isso, para fazer aquilo. Mas difícil mesmo é formar o povo. Como naquele tempo, no nosso tempo, o povinho de cabeça dura, o povinho difícil. Era esse o desafio. Talvez esse seja o seu desafio, né, pai, mãe? Educar o seu filho, formar o seu filho. Então era esse o desafio de Esdras, do povo de Deus. Mas Esdras, sensível então a nosso Senhor, reconhece tudo que o povo de Deus está passando, esta reconstrução espiritual necessária, e ele fez a sua prece a Deus. Ele se dirigiu àquele que poderia ajudá-lo. Ele teve essa sensibilidade. E aqui interessante, na oração,
vale a pena depois você tomar essa oração de novo de Esdras. Ele reconhece os pecados do povo, mas reconhece também a benevolência de Deus, o amor de Deus. Reconhece que os reis da Pérsia, por um lado, oprimiram, mas por outro lado também eles permitiram a reconstrução do templo, que o povo de Deus voltasse para casa para reconstruir. Então foi um tempo muito bonito, um tempo belo. Nós podemos dizer assim, mas como assim um tempo belo, um tempo difícil? Se foi um tempo difícil, em que não havia o templo, em que o sacerdote mal podia direcionar o povo de Deus, como é que foi um tempo difícil, um tempo bonito? Porque são nos tempos difíceis que nós conseguimos também dar respostas santas, ou que deveríamos dar respostas santas. Tempo belo e difícil, porque o povo de Deus conseguiu superar também este tempo, superar essas dificuldades. Acredito que você já ouviu, eu já vi e já vi também, já ouvi e vi, pessoas que em momentos tão difíceis, tão cruciais, conseguiram dar uma resposta de santidade, uma resposta de superação. Então, por isso que foi um tempo difícil, mas foi um tempo belo também. Porque Esdras pôde compor, por exemplo, esta bela oração que nós escutamos. E eu já escutei também alguns músicos que, por momentos difíceis, conseguiram compor também as mais belas canções. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo talvez seja um tempo bem difícil, bem complicado, mas que nós podemos produzir muitas coisas boas. Que nesse tempo complicado, tempo difícil, tempo de tantas divisões, principalmente nós cristãos, produzamos a santidade. Testemunhemos o quanto é bom ser de Deus, o quanto é bom permanecer fiel a Deus, fiel a nosso Senhor. E a história se repete. Qual foi o tempo mais difícil? Foi lá no tempo do profeta Neemias, Esdras? Foi no tempo de Davi? É o nosso tempo? Não sei. Mas diante das dificuldades que nós vivemos hoje, nós somos chamados a dar essa resposta cristã, dar essa resposta de superação e a produzir as mais belas canções, poemas, construções, as mais belas construções de fé, edificações de fé. Que o Senhor nos conceda essa graça de viver isso nesse tempo. E depois Esdras ainda, além de reconhecer que o povo estava no pecado, pediu perdão ao Senhor pelo povo, reconheceu também a bondade de Deus. Meu Deus, estou coberto de vergonha, confusão. Ele se humilhou. Percebe que na história houve o pecado, mas a misericórdia de Deus não faltou. Está tudo nessa oração, viu, minha gente? E naquele momento também Esdras foi capaz de agradecer a Deus. O Senhor concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nós fizéssemos um lugar santo. Não esperemos que nós vamos ser uma multidão, viu, minha gente? Porque fiel mesmo vai ser um povo, vai ser um resto. Ai, meu Deus, eu quero fazer parte deste resto. Nós encontramos nesta oração essa sensibilidade de Esdras, a humildade diante de Deus. Orar já significava a confiança, significa a confiança, e Esdras fez isso. Na oração, ele pediu perdão, ele foi humilde, confiança, humildade, e na oração ele mostrou também gratidão. 3 passos que nós podemos dar na nossa oração pessoal, na nossa oração diante do contexto que nós vivemos. Confiar,
sermos humildes e sermos gratos a Deus. A nossa oração deveria ou deve ter estes elementos: confiança, prece de perdão, humildade e gratidão. E se na primeira leitura nós temos o Senhor que nos ensina a sermos sensíveis, então, e a rezarmos de coração, no Evangelho também o Senhor nos ensina como devemos usar a nossa autoridade e sermos também sensíveis aos mais necessitados. No Evangelho o Senhor nos fala que Ele escolheu, Ele convocou os 12, deu poder, deu autoridade a eles para que expulsassem os demônios, para que curassem os doentes, para que anunciassem o reino de Deus e que não levassem muitas coisas. Dizia aqui para não levar 2 túnicas, para não levar nem cajado, nem dinheiro. Para dizer o seguinte: você precisa confiar no Senhor, não nas coisas. É o recadinho de Jesus para nós. Não confie nas coisas, confie no Senhor. O Senhor convocou os 12 para este serviço, então, de caridade. Anunciar o reino de Deus, não se anunciar o reino de Deus. Quem pertence à família cristã, quem pertence à família de Deus, não se anuncia, não se promove, mas anuncia a nosso Senhor Jesus Cristo. Expulsar os demônios. Eita nós, quantos demônios! Não vou dizer que tem um demônio aí do seu lado não, tá bom? Calma. Mas quantos demônios? Quantos demônios precisam ser expulsos? Que nos atormentam os nossos irmãos. Que a nossa presença, você é cristão, não é? Você é filho de Deus, não é? Que a sua presença, que a minha presença já seja um exorcismo na vida de tanta gente perturbada, tanta gente endemoniada, tanta gente doente na alma. Não vamos nos promover, vamos expulsar os demônios, vamos curar as doenças. Quantas pessoas que precisam ser curadas, que já estão tomando o remédio que a medicina apresenta, mas precisam de um outro remédio, minha gente. Precisam de Deus, precisam de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos esse remédio, nós tomamos sempre deste remédio, só que esse remédio não pertence a nós, deve também ser dado, deve também ser oferecido aos outros. As pessoas precisam deste remédio. E aqui, quando o Senhor fala de curar os doentes, é uma obra de misericórdia. Visitar os doentes, dar uma palavra de conforto. Quanta gente que não precisa mais do remédio, mas precisa da presença do outro, precisa dos seus ouvidos, dos meus ouvidos. E nós podemos curar esses corações, minha gente, onde o remedinho não consegue chegar, o remedinho cristão, da presença do cristão, pode curar aquele coração. O Senhor nos convida, o Senhor nos convoca, convocou os 12, mas também nos convoca a anunciar o seu reino, a expulsar os demônios, a curar os doentes e a ser desapegado das coisas, a confiar unicamente nele. Que o Senhor nos conceda essa graça de fazer este caminho neste dia, porque as pessoas precisam mesmo, minha gente, não precisa de muita coisa não, mas precisam do tudo que é Deus. E se eu sou de Deus e se você é de Deus, então a gente pode oferecer Deus para as pessoas. Que o Senhor nos toque hoje e nos faça realmente sensíveis para rezarmos corretamente ao Senhor e sensíveis para olharmos as necessidades dos irmãos que estão à nossa volta. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. Faça a sua oração, a sua prece a Deus nosso Senhor, de como o sacerdote Esdras, de ter essa sensibilidade,
Hoje, Senhor, nós precisamos e temos este grande desafio de reconstruir não coisas, não templos simplesmente, mas de reconstruir pessoas, de fazer pessoas voltar à fé, voltar ao sentido da vida. O grande desafio, Senhor, que o Senhor nos propõe. Propõe a nós sacerdotes, missionários, que o Senhor propõe aos pais a reconstrução da fé, reencaminhar os nossos à fé, à essência, a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos fazer a nossa oração pedindo esta graça, de termos essa sensibilidade para podermos ajudar os nossos. E, Senhor, ao mesmo tempo que precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, e rezarmos pedindo esta graça, o Senhor também já nos empurra, o Senhor já nos convoca para as obras de misericórdia, para anunciar o Teu reino, para expulsar os demônios, para curar os doentes, a confiar na Tua providência. Senhor, ao mesmo tempo precisamos pensar, parar, mas precisamos também avançar. Nos ajude a ir ao encontro dos nossos e a reconstruir os corações. Com a Tua graça, Senhor, e com o Teu poder nós podemos. Por isso, Senhor, derrama mais uma vez sobre nós o Teu Espírito Santo e nos inspire palavras, ações, para que possamos ajudar os nossos. Ajudar os endemoniados, ajudar os enfermos do corpo, da alma, que precisam do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos tocar, por nos amar nesta Eucaristia e nos ajude também a vivermos o amor, a vivermos a misericórdia.